Boa tarde, queridos colegas, queridos amigos e amigas. Agradeço desde já por estar reservando um momento do seu dia para escutar, para assistir esse vídeo, para a gente debater algumas ideias aqui sobre direito constitucional, tá? Bem-vindos ao sexto vídeo desse canal. Se é o que eu me recordo, né? Já tem tem uma quantidade já substancial de vídeos no canal, mas salvo engano é o sexto vídeo. E antes da gente começar e eu apresentar o tema desse vídeo de hoje, eu vou dar alguns recados prévios, tá? O primeiro é o seguinte, o último vídeo que eu pus no canal não foi exatamente um vídeo, é só uma explicação isso, foi uma palestra que eu readaptei, tá? De uma forma muito breve, eu dei uma palestra ano passado na Academia de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, o assunto foi sobre direito penal do inimigo, e eu apresentei, que já é objeto de estudo há algum tempo e de pesquisa, e eu apresentei duas teses de inconstitucionalidade que eu tenho sobre direito penal do inimigo. Enfim, eu tenho dois artigos já publicados sobre o assunto, quem quiser depois eu boto aqui o link onde adquirir ou de encontrar, enfim. E o que eu resolvi fazer? No início desse ano eu disponibilizei essa palestra, mas só o áudio que eu regravei em casa, tá? Logo ao início dessa circunstância toda excepcional que nós estamos vivendo, né, da pandemia da Covid-19, eu regravei a palestra em casa, né, ela foi gravada no ambiente ano passado, mas essa gravação eu não posso disponibilizar, obviamente, então eu gravei em casa com o material que eu já tinha preparado para a palestra, o mesmo material, e disponibilizei para aquisição na internet, tá? Por uma plataforma online que eu, inclusive, disponibilizo um curso meu que está aqui embaixo, sobre mandado de segurança. E depois de um tempo eu resolvi abrir, já tem umas 3 semanas, resolvi disponibilizar, tirar dessa plataforma online e disponibilizar aqui no YouTube. Como que eu fiz? Para aproveitar o material que eu já tinha em PDF, tá? Os slides de apresentação, e aproveitar os áudios que eu já tinha, que totalizam quase 2 horas e 10 de conteúdo sobre o tema, eu resolvi juntar tudo, então eu não apareço no vídeo, mas é um vídeo com uma palestra de 2 horas e 10. Então, quem quiser assistir, quem já assistiu, eu agradeço. Quem quiser assistir, fique à vontade. Quem quiser compartilhar também, fique à vontade. Não sei até quando eu vou deixar ali, mas eu vou deixar por mais um tempo, tá? O segundo recado que eu queria dar é que, como vocês sabem, eu costumo divulgar isso também aqui pelo canal. No meu site, eu semanalmente, pelo menos eu tento, tá? Ou pelo menos uma semana e meia, um espaço de 2 semanas no máximo, eu publico uma análise jurídica no âmbito do direito constitucional sobre diversas temáticas, tá? Atuais, obviamente. E as 3 últimas que eu publiquei, sendo a última, eu publiquei anteontem, sexta-feira, hoje estou falando no domingo, foi sobre liberdade de expressão, uma análise sobre liberdade de expressão no âmbito das relações laborais de cunho empregatício. E os 2 anteriores foi uma análise sobre a possibilidade de arguição de cumprimento de preceito fundamental para contestar veto presidencial e também sobre o exercício legítimo ou não do direito fundamental à liberdade religiosa como forma de garantir a possibilidade de sacrifício ritual de animais, que também já foi uma decisão objeto de análise do Supremo Tribunal Federal, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo do site, mas para os preguiçosos de plantão, eu vou deixar, quem tiver interesse, o link direto do último que eu publiquei, que foi anteontem, tá? Liberdade de expressão no âmbito das relações laborais de cunho empregatício, perfeito? Bem, apresentando o tema de hoje nós vamos falar sobre, eu quis trazer à tona uma temática muito importante, que é sobre, obviamente, direito fundamental, e é o direito fundamental à saúde, tá? Então, o tema de hoje é direito à saúde e dever de proteção no contexto da Covid-19. Eu, ao longo do vídeo, vou dizer isso, eu estou colocando no contexto da Covid-19 porque é uma situação excepcional que nós estamos vivendo, mas isso poderia ser contextualizado em outras situações, tá? De realização e possibilitação do direito fundamental social à saúde, perfeito? E como problema principal, eu vou colocar aí na tela isso, que eu vou tentar conduzir vocês dentro dos argumentos até uma resposta final, até oferecer uma resposta no final, é o seguinte: pode o poder público se negar a prestação de serviços de saúde pública sob o argumento de indisponibilidade financeira
a exemplo da carência de leite para a internação e tratamento de pessoas infectadas com Covid-19? Bem, em essência, o que nós vamos falar aqui hoje é sobre o envolvimento do direito à saúde e a sua operacionalização e formas que o poder público acaba manejando como expectativas de restrição ou expedientes de restrição ao exercício desse direito. Perfeito? Esse vídeo vai ser dividido em 4 partes, tá? Para a gente poder entender não só o fundamento teórico, mas até a gente chegar na condução da conclusão final. Perfeito? Então vamos lá. Primeira parte, o direito à saúde como direito fundamental de caráter prestacional. Gente, primeira coisa para que nós possamos entender e discutir essa problemática que eu trouxe hoje é o que é o direito à saúde. Tá? Para a gente entender, obviamente, vamos partir do texto constitucional de 88 e vamos partir exatamente de 2 dispositivos constitucionais que são essenciais à estruturação desse direito fundamental. Primeiro é um direito fundamental que, apesar dele ter um cunho, uma característica também de um direito de liberdade no sentido negativo, ele, em sua essência, é um direito social. E como direito social, direito fundamental social, ele exige uma outra parcela, que é uma parcela não apenas negativa, mas é uma parcela ativa e de prestação que deve ser oposta a outrem. Esse outrem, na verdade, é o poder público, tá? E a gente extrai isso diretamente do texto constitucional. Primeiro, a gente sabe que, no ponto de vista teórico, os direitos sociais eles possuem uma necessidade, eles carecem de uma realização material, fático-material, porque, diferentemente de um direito de liberdade em sua essência, de conteúdo negativo, como a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, de opinião, de pensamento, etc., não é suficiente para a sua realização total um posicionamento negativo por parte do poder público, ou seja, que ele não interfira ou deixe de interferir no exercício daquele direito individual. Tá? Faz-se necessário também um posicionamento ativo por parte do Estado, fornecendo os recursos materiais, ou seja, fático-materiais, para que haja não só a possibilitação, mas a realização de fato desse direito. Então a gente chega lá no artigo 6º da Constituição, em que fala que o direito à saúde é um direito social, ele é um direito de cunho social. E quando a gente chega no caput do 196, eu vou colocar aí para vocês, tem uma expressão que é muito importante que o texto constitucional traz, que é a seguinte, que o direito à saúde é um direito de todos e dever do Estado. Essa expressão dever do Estado é que caracteriza, tá? É que consubstancia a natureza prestacional do direito à saúde e também vincula constitucionalmente o Estado à realização desse direito. Então, veja bem, diferentemente de um direito de liberdade de conteúdo negativo, como a liberdade religiosa, liberdade de expressão, opinião, pensamento, etc., o direito à saúde ele exige um dever de prestação do Estado. E a Constituição, a nossa Constituição especificamente, e algumas outras constituições por aí, elas vinculam esse exercício material ao Estado, como tarefa, como dever objetivo do Estado. Tá? Então, esse dever de proteção especial, ele é conhecido na doutrina alemã como staatliche Schutzpflicht, que é um dever de prestação que o Estado é vinculado constitucionalmente, caberá então a ele realizar e não simplesmente se abster de intervir naquele direito para que ele seja integralmente realizado. Então, no 196 caput, a Constituição fala que é um dever do Estado, um dever de proteção especial. Tá? Então, caberá aqui ao Estado, de forma constitucionalmente vinculada, realizar esse direito. O que nos leva a um segundo ponto, que é sobre a divisão de competência para a sua realização. O direito de saúde é tão importante que a sua competência de realização ela é dividida tanto em termos materiais como legislativos, entre os entes federados. Ou seja, no artigo 23 da Constituição Federal, inciso 2º, eu vou colocar na tela, diz a Constituição que caberá à União, aos Estados, Distrito Federal e municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Então, cuidar da saúde. O direito à saúde ele deve ser realizado de forma materialmente concorrente por todos os entes federados.
e, em termos legislativos, é competência legislativa concorrente da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios também legislar em matéria de proteção de saúde. Diz lá o artigo 24, inciso 12 da Constituição, legislar sobre previdência social, em matéria de previdência social, proteção e defesa da saúde. Perfeito? Um outro ponto aqui é quando a gente fala, e também isso é um tratamento muito diferenciado entre a natureza de um direito de liberdade e um direito social, que é o direito à saúde, é o seu âmbito de proteção, tá? Eu não vou entrar aqui no ponto, mas tem um vídeo anteriormente já publicado aqui no canal sobre restrições e limites a direitos fundamentais, e eu não vou entrar nessa distinção novamente. Quem quiser verifica ali no hall de vídeo do canal. E lá eu defendi, já escrevi sobre isso, tenho escrito cada vez mais sobre isso, sou um defensor ferrenho da teoria externa das restrições, tá? Em que se elimina a possibilidade de limitações originárias ou imanentes na Constituição de Direitos Fundamentais e reconhece apenas a existência de restrições. Para que isso aconteça, são pressupostos a adoção de um suporte fático amplo com a direito fundamental e pela via, principalmente, da estrutura principiológica dos mesmos, e também a adoção de um âmbito de proteção amplo. Para que esse âmbito de proteção amplo seja adotado, há uma cisão objetiva no seu conteúdo. Adota-se um conteúdo a priori e adota-se um conteúdo em concreto, em definitivo. Esse conteúdo a priori, ele é formado, como diz Alexis, por todo elemento que possui uma relação material com o objeto de proteção. Então, o que nos leva a entender que, mesmo não sendo um direito de liberdade de sentido negativo propriamente dito, e apesar de ter essa parcela, o direito à saúde como um direito social possui também um âmbito de proteção amplo, o que faz, mesmo sendo vinculado a uma prestação material do Estado, e podendo inclusive ser condicionado a isso, que é objeto aqui do nosso vídeo hoje, o direito à saúde ele deve ser adotado como protetor de um âmbito de proteção muito amplo, ou seja, a prioristicamente amplo. Então, quando a gente pensa no âmbito de proteção do direito à saúde, a priori ele é integrado por todo elemento que possua relação material com seu objeto de proteção, ou seja, com valor, com bem jurídico, com direito ou com interesse constitucionalmente protegido, que é a saúde. Ou seja, no caso da problemática que eu trago aqui à tona nesse vídeo, a obrigação de fornecer leitos para internação e tratamento de pessoas acometidas pela Covid-19 é uma obrigação do Estado que integra o âmbito a priori de proteção do direito fundamental social à saúde? Sim. Tá? Pode ser restringido? Pode vir a ser restringido dentre situações em concreto, ou seja, dentro das possibilidades fáticas e jurídicas de realização, e que seja legitimado constitucionalmente, haja razões e autorizações constitucionais para essa restrição, pode ocorrer sim, mas a priori esse âmbito de proteção é amplo. Tá? O que nos leva à questão da sua possibilidade de restrição. Existe, como já falei, a possibilidade de restrição, e é isso que nós vamos tratar, mas como se dá o controle dessa restrição? Quando a gente fala num direito geral de liberdade, um direito de liberdade de conteúdo negativo, como a liberdade religiosa, de expressão, opinião, pensamento, etc., são direitos fundamentais que admitem também, obviamente, como todo direito fundamental admite restrição, porque eles não são absolutos, ou seja, a não absolutização de todos os direitos como regra fundamental da teorética dogmática dos direitos fundamentais. Obviamente, os direitos eles permitem restrições, mas como serão controladas essas restrições, a gente sabe que, em essência, pelo teste de princípio de proporcionalidade, tanto faz. Não vou fazer essa diferenciação agora. Agora, porque nesse ponto de restrição a direitos de liberdade de conteúdo negativo, controlar-se-ão as possibilidades de excesso de restrição. Ou seja, é o que a teorética dogmática alemã fala de Übermaßverbot, ou seja, controlar a vedação do excesso. Então, Übermaßverbot é vedar o excesso, é controlar o excesso, e o princípio da proporcionalidade é tido pelos portugueses, por exemplo, em tradução literal da própria teorética dogmática alemã, doutrina alemã, como vedação do excesso, o princípio da vedação do excesso. Tá? Já nos direitos sociais, como o direito à saúde, que é vinculado constitucionalmente a uma realização de prestação estatal, há necessidade de se controlar pelo interesse constitucional a proteção de insuficiência.
a vedação de insuficiência, porque, como disse lá no 196 caput, o Estado possui um dever de proteção, esse dever de proteção deve ser controlado na sua suficiência. Então, veda-se a proteção insuficiente, veda-se ao contrário da Übermaßverbot, do excesso, veda-se a Untermaßverbot, ou seja, a insuficiência. E o professor Klaus Wilhelm Canaris possui um livro publicado que é Direitos Fundamentais e Direito Privado, salvo engano o título, é publicado pela editora Almedina, em que ele defende a aplicação do princípio da proporcionalidade, do teste de proporcionalidade, também aos casos de Untermaßverbot, ou seja, de controle de vedação de insuficiência. Então, há aqui também que se aplicar a vedação de insuficiência o princípio da proporcionalidade, perguntando se a medida de restrição operada pelo poder público à não realização do direito fundamental à saúde, do direito fundamental social à saúde, é uma medida adequada, é uma medida menos onerosa no sentido de necessária e é uma medida proporcional em sentido estrito. Perfeito? Então isso é um ponto de muita relevância para que a gente venha entender a possibilidade de restrição do direito e como que essa restrição deve ser operacionalizada e também controlada, ok? Então vamos partir para a terceira parte agora do vídeo, para a segunda parte do vídeo. Entrando na segunda parte do vídeo, nós estamos aqui falando sobre direito à saúde e é muito relevante quando eu falo da necessidade de vinculação do direito à saúde a uma realização estatal e por isso a criação de um dever constitucional de realização do direito à saúde é um dever de proteção especial do Estado perante a realização do direito à saúde. Isso é tão importante que a gente pode verificar que o direito à saúde ele possui uma vinculação de realização pelo Estado à necessidade de vinculação de realização de receitas para a sua operacionalização. Então a gente vai verificar isso, por exemplo, vou colocar aí na tela, no artigo 198, parágrafo 2º do texto constitucional, tá? Em que há em que há a previsão de vinculação de receitas advindas de recolhimento de impostos, enfim, e de outras receitas, justamente para a aplicação na área da saúde, na promoção, na defesa e na proteção do direito à saúde, na realização desse direito, tá? Então, 198 caput, vou colocar na tela. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Parágrafo 2º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre. Inciso 1º. No caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro não podendo ser inferior a 15%. Inciso 2º. No caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 155 e dos recursos de que tratam os artigos 157 e 159, inciso 1º, a linha A, inciso 2º, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos municípios. E terceiro, no caso dos municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso 1º, a linha B e parágrafo 3º. O que ocorre aqui? Há uma vinculação constitucional de receitas à realização do direito à saúde, o que reforça ainda mais a vinculação constitucional do Estado à realização desse direito fundamental social, tá? Há aqui a aplicação constitucional de receitas que são advindas de impostos, como, por exemplo, IPTU, IRPF, IPTU, ICMS, ISS, IPI, dentre outros, a aplicação nos serviços de promoção, proteção e realização do direito à saúde. Ou seja, o Estado deve, para que o Estado chegue a um ponto de necessitar restringir o direito, a realização desse direito, ele deve demonstrar, e o ônus total de sua parte, demonstrar que ele não conseguiu realizar esse direito e conforme a Constituição. E para que ele consiga comprovar isso, ele tem que comprovar que até mesmo a sua vinculação de receita não foi o suficiente para realizar aquele direito. Ou seja, esse é o grau
de vinculação constitucional do Estado à realização de um direito tão caro. Muitas vezes se fala em direito a direito social como um direito muitas vezes não realizável ou sujeito a um argumento político ou financeiro do Estado. Isso está errado. Isso é um problema muito grande, não só de estrutura teorética dogmática, mas também de estrutura prática, porque a sua realização ela está mais do que vinculada constitucionalmente. A sua estrutura ela não é meramente programática, tá? A sua estrutura ela é vinculada e, principalmente no direito à saúde, eu chamo a atenção para um dever especial de proteção que o Estado possui à sua realização. Perfeito? E isso é comprovado ainda mais por essa vinculação constitucional de receitas à sua realização, tá? Vamos partir agora para a terceira parte do vídeo. Vamos falar agora da possibilidade de restrição ao direito fundamental social, que é o direito à saúde. E aqui eu trago à tona especificamente, dentre várias possibilidades, tá, um argumento que é muito recorrente, que é chamado da reserva do possível, tá, o argumento da reserva do possível. Muitas vezes conhecida como reserva do financeiramente possível, viável, ou muitas vezes reserva do politicamente possível ou viável. Em essência, o que significa esse argumento? Esse argumento é utilizado, especificamente no Brasil, como forma de oposição de restrições, de aposição de restrições à realização do direito de saúde por parte do poder público, e muitas vezes a advocacia pública em defesa dos órgãos públicos e governamentais para justamente tentar justificar a restrição à não realização desse direito e ao não cumprimento suficiente e insuficiente, obviamente, de sua obrigação constitucional para com a realização do direito à saúde, ele justamente maneja o argumento da reserva do possível, dizendo basicamente o seguinte: olha, o Estado não possui reserva financeira suficiente a realizar faticamente esse direito. Então ele reconhece que existe um direito, reconhece que existe uma obrigação, mas essa obrigação está condicionada a uma reserva financeira aplicável que ela, por um motivo fático específico, ela não existe. Então, de um termo genérico, de uma forma genérica, acaba que o poder público maneja o argumento da reserva do possível como forma de restrição ao exercício do direito à saúde, tá? A realização do direito fundamental social à saúde. Bem, um grande problema aí é o seguinte: a origem o primeiro ponto que a gente tem que entender é a origem desse argumento. Ela não se deu no âmbito do exercício do direito à saúde, tá? Ela surgiu em 1972, tá? Dentro da praxis jurisprudencial doutrinária já havia sido aventada, mas dentro da praxis jurisprudencial, especificamente alemã, foi em 1972, no âmbito do julgamento pelo Tribunal Constitucional Federal, do caso chamado Numerus Clausus. Eu vou colocar aqui embaixo a referência do julgado, 1972, o tribunal discutiu se o poder público estava, até que ponto o poder público estava constitucionalmente vinculado dentro das possibilidades fáticas de realização do direito à educação, de fornecer número X de vagas em instituições públicas de ensino superior. Salvo engano, o julgado falava sobre vagas em faculdade de medicina, tá? Então, até que ponto o poder público estava submetido e vinculado à realização deste direito à educação, que é constitucionalmente reconhecido. No caso da Constituição Alemã, a Lei Fundamental Alemã de 23 de maio de 1949 fala no artigo 7º do direito geral à educação, e que o Estado está vinculado por um dever de proteção, por um dever especial de proteção, apesar de ser um direito social, e ele está condicionado à sua realização. Só que o poder público, dentro da discussão do caso, à época, em 72, aventou essa possibilidade de que existe uma reserva do possível, de que o Estado está vinculado à realização daquela obrigação constitucional, mas existe uma reserva do fático possível, ou seja, do financeiramente. O Estado não pode ir além do financeiramente possível. O Estado não pode ir além do materialmente possível. Tá? E de um ponto de vista que possa, inclusive, acometer a realização de outros direitos, inclusive de um ponto de vista da coletividade. Então, para vocês verem que esse argumento surgiu num outro contexto, que foi de realização do direito à educação. Obviamente, depois isso foi transposto dentro de um ponto de vista de processo de transconstitucionalização, e isso veio dentro de um direito comparado também, de um estudo de direito comparado, acabou aqui no Brasil sendo muitas vezes operacionalizado pelo poder público, não
dentro do direito à educação, mas sim de uma forma geral dentro dos direitos sociais e suas realizações, possíveis realizações, mas existe especial direito à saúde, mas como forma genérica de negação por parte do poder público para a realização deste direito, que é o direito à saúde. Então, aqui no caso de fornecimento de leitos e de criação de leitos para internação e tratamento de pessoas acometidas pela Covid-19, muitas vezes o poder público pode, olha, eu não tenho como fornecer esses leitos porque não existe reserva financeira para isso. Isso extrapola o materialmente possível, isso extrapola o politicamente possível, enfim. Então, dentro desse contexto, a reserva do possível surge como forma de restrição, tá? Existe uma limitação à operacionalização desse argumento de restrição? Sim. Isso também vem da dogmática e teorética alemã e agora contrapondo a reserva do possível à questão do mínimo existencial, que está diretamente vinculado ao valor constitucional da dignidade da pessoa humana, que também é previsto constitucionalmente na Lei Fundamental Alemã, no artigo 1º da Constituição, e vinculando os estados, o Estado, o poder público em suas facetas no inciso de número 3 do artigo 1º da Constituição Alemã. E então o mínimo existencial, isso foi decidido jurisprudencialmente dentro de vários julgados, mas principalmente o chamado Hartz, que era, salvo engano, a possibilidade de auxílio financeiro a pessoas desamparadas ou desempregadas, enfim. E existe o Estado está vinculado minimamente, apesar de estar vinculado à questão do materialmente possível, ele não pode ultrapassar aquilo que é chamado de realização do mínimo existencial, porque senão há violação direta à dignidade da pessoa humana. O que é mínimo existencial? Dentro da Constituição brasileira, a gente pode entender que o mínimo existencial são os direitos sociais previstos no artigo 6º, tá? Então a gente precisa, para que o ser humano precisa, para que tenha a realização do seu mínimo existencial, o direito à habitação, o direito à saúde, o direito à educação, e dentre vários outros cuidados, tá? Então, dentro desse espectro de argumentação, ou seja, para a realização do direito à saúde, contrapondo a possibilidade de restrição desse direito pelo argumento da reserva do possível, há, obviamente, a realização do mínimo existencial. Então, aqui a gente oferece como limitação, como forma de limitação, a operacionalização desse argumento da reserva do possível, a necessidade constitucional e vinculação constitucional do poder público à realização do mínimo existencial, tá? E eu cito como exemplo um caso julgado recentemente pelo STF, eu vou colocar aí na tela para vocês, para nós lermos, que foi um recurso extraordinário que tratava justamente sobre a possibilidade de fornecimento de medicamentos pelo poder público, que a gente sabe que é possível, não só o poder público é obrigado constitucionalmente a tanto, mas existe uma limitação, e aí dentro da questão da reserva do possível, decidiu o Supremo Tribunal Federal no seguinte acórdão. É o recurso extraordinário 657.718. A ementa diz o seguinte: o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais, tá? A ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. É possível, excepcionalmente, e aí está o limite à operacionalização da reserva do possível como argumento de restrição, é a vinculação à realização do mínimo existencial. Então é possível, excepcionalmente, diz o Supremo, a concessão judicial de medicamentos sem registro sanitário. Em que circunstâncias? Em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido, quando preenchidos os 3 requisitos, que são quando, se não realizados, né, ou seja, se não justamente quando preenchidos esses requisitos, se não prestado o direito à saúde pelo Estado, se não realizada a prestação material para a realização do direito à saúde, violará o mínimo existencial vinculado à dignidade da pessoa humana. Então, primeiro, a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil, salvo no caso de medicamentos oferidos para doenças raras e ultra-raras. 2, a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior. 3, a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão ser propostas em face da União. O que ocorre aqui, gente? Ocorre aqui o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal
deixa eu achar o meu roteiro aqui novamente, pelo Supremo Tribunal Federal, de que a vinculação do mínimo existencial faz com que se rejeite a operacionalização da reserva do possível, que em casos excepcionais que necessitam ser atendidos para a realização do mínimo existencial, o argumento da reserva do possível deve ser rejeitado. Tá? A gente vai partir agora para os apontamentos de conclusão, tá? A parte 4 desse vídeo. Amigos, chegamos à quarta e última parte desse vídeo, alguns apontamentos conclusivos. Bem, só um apanhado geral. 1. O direito à saúde é um direito fundamental social. 2. Ele é um direito de todos e dever do Estado. Então aí esse reconhecimento 196 caput da Constituição Federal reconhece o direito, estrutura esse direito como um direito sujeito a um dever de proteção especial por parte do Estado. O Estado está condicionalmente vinculado em suas receitas, tá? Os entes federados, quando eu falo Estado, poder público, à realização desse direito, promoção e conformação desse direito à saúde. A reserva do possível pode ser utilizada como um argumento de restrição a esse direito. Entretanto, essa reserva ela é contraposta a um limite que é a realização, que o Estado também está vinculado, né, condicionalmente vinculado, que é a realização do mínimo existencial. E dentro disso tudo a gente reconhece que a fundamentalidade desse direito, por isso que é um direito fundamental social, faz com que, ou seja, torna a reserva do possível uma exceção. Tá? Então a reserva do possível não pode ser utilizada como regra de restrição, ela deve ser utilizada como exceção. E essa exceção, como exceção, ela deve ser comprovada em sua conformidade constitucional pela necessidade de controle constitucional da proteção de insuficiência, ou seja, a proteção de vedação à insuficiência, pela via também do teste de proporcionalidade, como diria o professor Klaus Wilhelm Canaris. Tá? Então, dentro disso, a gente tem uma resposta, um apontamento conclusivo àquela temática, àquela questão problemática inicial que eu trouxe, que eu vou ler novamente, vou botar aí para vocês de novo na tela, que pode o poder público se negar a prestação de serviços de saúde pública sob o argumento de indisponibilidade financeira, a exemplo da carência de leitos para internação e tratamento de pessoas infectadas com Covid-19? Bem, conclusão, é inconstitucional, tá? A negativa por parte do poder público de internação em razão da falta de leitos decorrente de inviabilidade financeira para o seu custeio. Tá? É inconstitucional esse argumento. Há a possibilidade de constitucionalidade desse argumento? Há sim, mas a priori ela é inconstitucional. Quando poderá o poder público argumentar a impossibilidade dentro da reserva do possível? Quando ele comprovar, conforme a Constituição, e dentro do controle da vedação de insuficiência, ou seja, a proteção contra a insuficiência constitucional de proteção do direito social, que é o direito à saúde, que mesmo aquelas vinculações constitucionais de receita não foram suficientes e que essa insuficiência ela é legitimamente constitucional, dentre várias outras razões e autorizações para restringir a realização deste direito. Perfeito? Gente, espero ter tratado a matéria. Obviamente, como eu disse no início desse vídeo de hoje, poderia ser utilizado esse mesmo raciocínio, esses mesmos argumentos dentro de um outro contexto, tá? Para a realização do direito à saúde, que envolvesse a realização do direito à saúde, fornecimento de medicamentos ou de tratamento em algum outro tipo de enfermidade. Mas eu estou tratando da Covid-19 pela excepcionalidade da circunstância em que vivemos, tá? Repetindo o início do vídeo, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, especialmente para os preguiçosos, o link direto do texto que eu publiquei anteontem sobre liberdade de expressão no âmbito das relações laborais de natureza empregatícia, e vou deixar um canal para comunicação, quem quiser mandar e-mail, dúvida ou suscitar alguma questão. Perfeito? Mais uma vez eu agradeço muito a vocês, espero que vocês gostem. Se gostar, dá o like, se puder mais ainda, compartilhe o vídeo, tá bom? Até o próximo vídeo, gente.